Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho uma palavra no meu coração. Quero poder compartilhar com você hoje. Você que está aqui hoje, nessa quinta do avivamento. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam amém. Graças a Deus, eu também estou com fome. Mas antes, gostaria de anunciar 3 amigos que estão conosco aqui, companheiros de ministério do Centro Evangelístico Internacional. Gostaria que eles ficassem de pé, pastor José Carlos, pastor Jorge e pastor Eliseu, respectivamente Araruama, Japão. Até no Japão a gente está, hein, gente? Olha aí, hein? Japão, bairro de Araruama e também Mutuá. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Estiveram conosco aqui, pode se assentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, se você pode, no livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 26. Gênesis no capítulo 26. Eu trago uma palavra para os nossos corações e eu gostaria de falar nessa noite sobre crise. Porque todo mundo em algum momento da sua vida vai passar por um momento de crise, de dificuldade. Então, Gênesis no capítulo 26, a partir do verso 1, eles vão projetar no telão, você pode acompanhar comigo aí. Diz assim a minha tradução: houve fome, repita comigo, houve fome. Isso, naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei juramento, como fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu. Repita comigo: Abraão me obedeceu. Isso. E guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: é minha irmã, porque teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou que os homens daquele lugar poderiam matar por causa de Rebeca, por ser muito bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é sua mulher, e por que você disseste que é tua irmã? Isaque respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem de bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época. Encheu-os de terra. Até aqui, feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que de alguma forma os exemplos dos erros e acertos desse homem, também patriarca, chamado Isaque, filho da promessa, possa nos inspirar e nos encorajar diante das crises que nós vivemos nesse tempo contemporâneo. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria falar sobre crise. Como eu disse, para a psicologia, crise é
toda mudança de nível biológico, psicológico ou social que exige de você um esforço grande para se manter equilibrado e com alguma estabilidade emocional. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver crises. Afinal, a vida é feita de crise. E nem sempre a crise ela é bem vista por nós, mas a crise nos dá a oportunidade de vivermos um tempo melhor. Afinal, todas as vezes que uma lagarta ela começa a se rastejar em direção a um canto de um galho, e ali ela se isola de tudo e de todos, e ela começa a se envolver de um casulo, que do original desse casulo é chamado de crisálida. O casulo no grego, no original, tem a origem crisálida, que vem exatamente, Tiago, da palavra crise, porque é exatamente isso que acontece com a lagarta. E pelo fato de se isolar, como eu e você, quando estamos em crise, naturalmente nos isolamos, nos escondemos, não queremos ter contato com ninguém. Só que a lagarta, ela passa por um processo chamado de metamorfose, um processo doloroso, um processo de autoavaliação, de olhar para dentro de si, de cair em si, e ao passar por esse processo de metamorfose, ela tem a oportunidade de não mais rastejar e agora voar. Foi exatamente na maior crise da história do povo de Israel, que o povo estava sendo humilhado por um gigante chamado Golias, que Davi, que não tinha nada a ver com isso, mas estava sofrendo também junto com o seu povo, decidiu, em meio às crises, fazer alguma coisa. Então, crise é um tempo de oportunidade na minha e na sua vida, para que de alguma forma a gente possa mudar de nível. Observe a crise e tenha ela com bons olhos, porque a crise é uma oportunidade para que de alguma forma você possa dar voos mais altos para a glória do Senhor. Aqui nós vemos o filho da promessa, Isaque, num tempo onde seu pai havia morrido, ele havia herdado tudo o que o pai dele tinha. Isaque já era muito rico, só que mesmo sendo muito rico, tendo muitos animais, houve um tempo de crise que chegou à vida dele, porque a crise chega para todo mundo, porque o inverno vem na vida de todo mundo, porque como a Bíblia fala, o dia mau bate na porta de todo mundo. E a Bíblia fala que quando a crise chegou para ele, a primeira coisa que ele fez foi tentar fugir. Ele fugiu, diga, ele fugiu. Ele fugiu, assim como eu e você tentamos fugir, porque a gente quer fugir da crise. E ele foi para o Egito, só que a Bíblia fala que antes dele sair de Gerar, Deus mandou um recado para ele: não é para você descer para Gerar, é para você ficar onde você está, porque é exatamente nesse lugar de seca que eu vou abençoar você. Como é que o cara vai prosperar no deserto? Porque a fé, ela contraria a lógica. A fé, ela prospera em meio ao caos. A fé, ela tem por finalidade contrariar tudo aquilo que os seus olhos e os seus sentidos estão vendo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele decidiu obedecer. E todas as vezes que nós obedecemos, nós vamos prosperar. E a Bíblia diz que ele resolveu permanecer onde ele estava. E a despeito da crise, ele resolveu enfrentar essa crise confiando em Deus. Não tinha chuva, não tinha água. Provavelmente os únicos mananciais de água que haviam daquela época eram os olhos de Isaque, que provavelmente choravam muito diante disso. E eu aprendo com isso, pastor Jorge, que se você estiver vivendo um tempo de seca na sua vida, se você estiver vivendo um tempo de deserto na sua vida e você não tiver água, você use as suas lágrimas para regar essa semente, porque certamente os frutos virão para a glória do Senhor. E a Bíblia fala que ele resolveu obedecer a Deus. E pelo simples fato de obedecer a Deus, ele resolveu fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor. Você precisa saber, na sua vida, em que você é bom. Porque ninguém é bom em tudo. E quem diz que é bom em tudo, não é bom em nada. É igual o pato, Arthur. O pato, ele não faz nada direito. O pato, ele não sabe nadar direito. O pato, ele não sabe voar direito.
E o pato, ele não sabe andar direito. Então, o pato faz tudo pela metade. E aí a gente precisa entender naquilo que a gente é bom. Isaac percebeu que ele era bom em uma coisa, Jonas. E ele decidiu focar naquilo que ele era bom. Ele era bom em quê, Márcio? Ele era bom em cavar poços. E ele resolveu cavar os poços que o pai dele havia deixado. E pelo simples fato de decidir fazer algo, focar exatamente nisso, mesmo no meio de uma crise, numa adversidade, ele começou a prosperar diante disso. E quando ele começou a prosperar naquilo que ele era bom em fazer, a inveja tomou o coração dos filisteus. Porque sempre haverá inveja diante de quem Deus abençoa. Você acha mesmo que todo mundo te ama? Ou você acha mesmo que todo mundo gosta de você? Tem gente que não gosta de você. Tem gente que não gosta do seu casamento. Tem gente que não gosta do seu cabelo. Tem gente que não gosta de você simplesmente porque você existe. E inveja não é querer o que você tem. Inveja é querer que você não tenha o que você tem. Por isso os filisteus invejaram Isaac e decidiram que iriam tapar os poços que ele tinha. E assim eles fizeram. Eles podiam dividir e compartilhar daquele poço, mas eles decidiram simplesmente ter inveja e começaram a lançar entulho sobre os poços de Isaac. E você sabe o que Isaac fez diante disso? Ele simplesmente decidiu continuar fazendo aquilo que ele era bom em fazer. Ele resolveu obedecer a Deus e não fugir da crise. Porque todas as vezes que você foge, você se livra do processo. E quem foge do processo não vive a promessa de Deus. Porque toda a promessa de Deus, ela vai passar inevitavelmente pelo processo. E o processo é doloroso, o processo é desconfortável. Quando a gente tenta abreviar ou antecipar o tempo da promessa, não passando pelo processo, nós não vamos estar prontos. Saul foi ungido num dia, no outro assumiu o trono. O que aconteceu? O trono dele teve fim. Davi foi ungido num dia e 17 anos depois, esses 17 anos, para Davi foi chamado de deserto, mas para Deus foi chamado de processo. E a Bíblia fala que o trono de Davi nunca mais teve fim. Nós acabamos percebendo, queridos, que Deus tem os meios dele para, de alguma forma, trabalhar, aperfeiçoar o nosso caráter cristão. E se a gente, diante da crise, resolver fugir a todo momento, a gente nunca vai ser aperfeiçoado. Eu me lembro que em um encontro, esse encontro que a gente participa, chamado Radical, e eu estava lá nesse encontro trabalhando, e teve um jovem que decidiu, ele estava decidido a ir embora. E ninguém tirava da cabeça dele. A esposa dele não falou nada do que tinha no evento, ele estava com alguns problemas intestinais, ele estava com dor de barriga, ele levou alguns comprimidos que de alguma forma faziam com que ele evitasse ir no banheiro, mas ainda assim ele estava com muito problema. E aí ele falou, cara, minha esposa me mandou para esse lugar aqui, cara, e ela está maluca, ela está achando, eu estou com problema. E ele começou a arrumar uma confusão lá. Teve uma hora que ele arrumou uma briga com algumas pessoas, e aí pediram para que eu conversasse com ele, para que de alguma forma eu tentasse convencer ele. Eu falei, se o Espírito Santo não convenceu, meu irmão, que a Bíblia fala que ele convence, eu vou convencer. Mas eu fui lá falar com ele, e aí eu comecei a conversar com ele, comecei a falar algumas coisas para ele, e em algum momento, ele disse, eu vou ficar. Eu confesso que eu não lembro o que eu falei para ele, só que no final do Radical ele me procurou, e ele disse para mim, olha, eu fiquei, porque você disse uma frase para mim. Eu falei, eu falei tanta coisa para você, e ele falou para mim, naquele momento onde a gente conversava, você disse para mim, você pode até ir embora, mas vai ser mais uma coisa na sua vida que você começa e você não termina. E aí eu pergunto para você, até quando você vai começar coisas na sua vida e você não vai terminar? Até quando você vai fazer promessas de que você vai conseguir e você, diante das crises, vai resolver fugir? Porque a minha mãe dizia para mim que quem é bom em dar desculpa nunca vai ser bom em mais nada nessa vida.
E existem pessoas que se tornaram especialistas em dar desculpas na sua vida, diante dos sonhos, diante de promessas que Deus tem para elas. Isaac, ele poderia dar desculpas, mas ele resolveu fazer o certo. E eu notei aqui, a crise não anula a promessa, mas ela testa a nossa obediência. A crise não vai anular a promessa de Deus na sua vida. Na verdade, ela faz parte do processo da promessa. Mas a crise, ela vem justamente para testar, para provar o seu nível de obediência diante de Deus. Porque obedecer a Deus é exatamente quando você resolve não mais acreditar nas suas convicções, naquilo que os seus olhos veem, naquilo que o seu corpo sente, nas suas sensações, nas suas percepções. É exatamente contrariar a lógica natural e acreditar mesmo que pareça impossível. Eu me lembro do Walt Disney, que dizia uma frase, pastor Eliseu. O Walt Disney, ele dizia: eu prefiro o impossível. Eu prefiro os sonhos impossíveis, as metas, os projetos impossíveis, porque no impossível a concorrência sempre vai ser menor. Porque diante de coisas impossíveis, muitas pessoas vão ficar pelo caminho. O Walt Disney estava certo, porque só está disposto, Glautinho, a viver o impossível as pessoas que realmente decidem sair do controle e entregar o controle a Deus. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê e aquele que tudo pode. E a Bíblia fala que Isaac, ele resolveu cavar poços. E ao cavar os poços, os filisteus entulharam os poços que o pai dele havia dado para ele, e ele resolveu não discutir com os filisteus. Ele resolveu não brigar com os filisteus. Mas Isaac teve medo. Repita, Isaac teve medo. E ele teve medo ao ponto de mentir. Assim como seu pai mentiu em Gênesis, no capítulo 12, quando disse que Sara era sua irmã. Ele não aprendeu com os exemplos do seu pai. Só que, mesmo diante de uma mentira e de uma falha, isso não inviabilizou a promessa de Deus na vida dele, mas houveram consequências naturais. E a gente precisa entender que ou a gente confia totalmente em Deus, ou a gente vai pagar um preço muito mais caro por isso. É quando, como você, diante de uma palavra que você recebe de Deus, e você resolve, de alguma forma, pagar para ver. E todas as vezes que eu falo sobre isso, Glautinho, eu me lembro de um momento que a gente foi para Búzios andar de kart com os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja se reuniram e aí falaram: pastor, vamos dar uma volta de kart lá em Búzios. E eu falei: poxa, vamos, vai ser legal. E aí um irmão, ele tinha acabado de comprar um carro bonito, bacana, importado. Ele falou: pastor, vamos no meu carro? E aí eu falei: vamos, claro. E aí eu entrei no carro dele, né? E ele falou assim: poxa, pastor, acabei de comprar esse carro bacana. Aí ele falou assim para mim: pastor, com emoção ou sem emoção? Aí eu falei: o quê? Ele falou: o senhor quer ir com emoção ou sem emoção? Aí eu falei: com emoção é melhor. Ele falou: então bota o cinto. Naquela estrada do Gurili, ele botou 180. E eu falei: meu irmão, por favor, para o Espírito Santo voltar, porque ele ficou quando você passou de 80. O Espírito Santo está lá atrás, meu irmão. Só que eu olhei para o painel do carro dele e não estava marcando 180, porque ele havia colocado na condição de milhas e não de quilômetros por hora, e o carro estava andando muito rápido, mas o painel estava marcando outra coisa. E eu falei: sangue de Jesus, meu irmão, Satanás está furioso aqui, cara. E aí eu mexi aqui no painel, e aí, todas as vezes que você decide duvidar de uma promessa de Deus na sua vida, é como se Deus dissesse para você: eu entendi que você quer com emoção. Então pergunta para quem está do seu lado: você quer com emoção ou sem emoção? Pergunta. Porque se você duvidar, vai ser com emoção. Não vai ser impossível, não. Vai ser mais do que impossível. Vai contrariar a toda a lógica humana. Vai ser no limite.
vai deixar todo mundo boquiaberto. Porque quando de repente de Deus acontece na sua vida e você consegue explicar como aconteceu, é porque foi obra da sua mão. Agora, quando o de repente de Deus, a promessa chega, a conquista, a vitória, e você não consegue explicar, nem com uma calculadora contabilizar, é porque foi Deus. Porque Ele faz o que ninguém faz. Porque Ele move a terra. Porque Ele traz à existência o que não existe, para mostrar que Ele é Deus. Que Ele é poderoso para fazer. E Isaac decidiu, no deserto, esperar um milagre. Só que, Glautinho, ele decidiu esperar um milagre fazendo a parte dele. E tem gente que decide esperar um milagre sentado. Senhor, faz um milagre em mim. Isaac falou, enquanto o milagre não acontece, eu vou cavar poços. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou controlar aquilo que eu posso controlar. E a gente é especialista em querer controlar aquilo que a gente não pode controlar. Você não tem o controle sobre tudo. Você não tem o controle sobre Deus, mas você tem o controle de como você vai reagir diante de uma crise. E eu pergunto para você, como que você vai lidar diante disso? Você vai recuar, você vai fugir para o deserto, para o Egito? Ou você vai enfrentar os problemas? Ou você vai achar que simplesmente pelo fato de você estar vivendo um problema, você vai mudar de igreja, você vai mudar de cidade, você vai mudar de trabalho, você vai mudar de família, você vai mudar de país, como muitos mudam. E escondido dentro da mala, sem você perceber, vão exatamente todos os seus problemas. É igual o Tiririca, que tentou se esconder dele. Ele falou, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu fui, eu estava. É o profeta Tiririca. É quando as pessoas, elas de alguma forma tentam fugir dos seus problemas. E acabam se esquecendo de que para cada problema existe exatamente uma solução, exatamente do tamanho do seu problema. Só que o nosso caráter, ele é aperfeiçoado. A nossa vida, ela é literalmente forjada na dor. É no medo, é no limite do medo que a gente vai aprendendo a confiar e a depender de Deus. É exatamente quando a esperança vai embora que a gente, de alguma forma, precisa lançar uma âncora, como Hebreus fala. Dessa é a esperança para nos agarrar, mesmo que os nossos olhos não vejam. Mesmo que as pessoas digam para nós, olha, é seca, não adianta plantar. Mas é exatamente nesse momento, com a terra seca, que você vai decidir se você vai obedecer a Deus ou se você vai acreditar naquilo que seus olhos veem. Porque tudo pode mudar em apenas um instante com Deus. Tudo pode mudar. E a Bíblia fala que ele começou a cavar os poços e ele começou a achar água nesses poços, porque ele escolheu semear, mesmo na crise. E a Bíblia fala que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E a Bíblia diz que na pior condição, no pior momento, na maior adversidade da história de Isaac, ele decidiu obedecer e semear, e para cada semente que ele plantou, por causa da sua obediência, ele colheu 100 vezes mais. Tem um versículo na Bíblia que eu anotei aqui, que eu vou ler com você. Que fala sobre semeadura. Eclesiastes no capítulo 11, quem vive observando o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca colherá. É gente que sempre fica esperando o melhor momento, a melhor hora para mudar de vida, para entregar as suas emoções ao Senhor, para entregar os seus sonhos a Deus, para entregar o seu coração àquele que tudo pode. Mas às vezes o orgulho nos impede, sabe, queridos? Nós precisamos entender que não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso.
Você precisa focar naquilo que você é bom e acreditar que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Tem uma história de um dos maiores eletricistas da história do mundo. Um homem que ele era anão e ele tinha algumas deformações no seu corpo. Ele se tornou um eletricista renomado e desenvolveu os primeiros geradores quando o Henry Ford construiu as suas fábricas de carro. O Charles, esse anão com deformidades do seu corpo, ele certo dia recebeu uma mensagem dizendo que uma das fábricas em Michigan, nos Estados Unidos, do Henry Ford, havia parado totalmente. Alguma pane elétrica havia acontecido nos geradores. Então o Charles ele se dirige para a fábrica da Ford e ao chegar lá, poucos minutos ao examinar os geradores, ele pega um pedaço de giz e ele faz um círculo em uma das peças daquele gerador e ele faz a substituição daquela peça e ele manda uma nota para Henry Ford do serviço que ele havia realizado em poucos minutos, dizendo que aquele serviço custaria $10 mil. O Henry Ford resolve responder a ele dizendo: você não acha um absurdo você cobrar $10 mil por um servicinho que você fez em poucos minutos? Eu gostaria que você descrevesse nominalmente que tipo de serviço você fez. E o Charles disse: peça a ser substituída, $100. Conhecimento adquirido com o tempo para que pudesse saber qual foi a peça a ser substituída, $9.900. O Henry Ford resolveu pagar sem reclamar. Será que você tem valorizado aquilo que você passou por deserto e formou quem você é hoje? Porque se nós esperamos ser valorizados pelas pessoas, é muito pouco provável que isso aconteça. Mas se você se tornou um especialista naquilo que você faz, se você é bom naquilo que você faz, e diante da crise, da dificuldade, mesmo que tudo contrarie aquilo que você acredita, você decide obedecer a Deus, certamente você vai ter vitória. Agora, se todas as vezes alguém sopra no seu ouvido e você resolve seguir em uma outra direção, Noé recebeu uma palavra de Deus, dizendo que uma grande chuva, um grande dilúvio, iria acabar com a humanidade. Nunca na história da humanidade havia caído água, apenas orvalho na terra. A Bíblia fala que Deus falou com Noé uma vez. Quantas vezes Deus falou? Quantas vezes? Uma vez. Você sabe quantos anos ele ficou construindo aquele barco? 120 anos. E Deus falou com ele uma vez só. Deus falou com você domingo, na segunda-feira você já tem dúvida. Meu Deus. Fala para quem está do seu lado. Fala, Deus. Fala assim. Fala, Deus. Está falando. Deus fala com você ontem. Quando chega hoje, você quer que Ele fale com você de novo. Deus falou com Noé uma vez. E ele ficou constante, perseverando durante 120 anos, acreditando que aquele que prometeu seria fiel para cumprir. Porque Deus não mente, porque Deus não falha, porque Deus não muda. A gente precisa entender, queridos, em quem nós vamos acreditar. Estamos vivendo um cenário político aí muito complicado. E as pessoas elas ficam perguntando para mim: pastor, como é que vai ser? Eu disse: eu não sei, eu sei que eu vou continuar focando naquilo que eu sou bom em fazer. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Pastor, mas o senhor está sabendo do que está acontecendo? O Congresso foi fechado. Eu falei: o Congresso, que é um lugar de corrupção, que é um lugar de barganha, que é um lugar de politicagem, eu vi sendo um lugar de culto a Deus, porque as pessoas começaram a orar e a jejuar naquele lugar. Então tudo Deus usa para glorificar o nome dEle. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Teve um irmão que perguntou para mim: pastor, será que Deus não está vendo o que esse careca está fazendo?
Falei, meu irmão, se Deus usou Nero, não vai usar esse careca? Se Deus usou Nero na história, não vai usar ele? Deus faz o que quer com quem Ele quer. Deus não está alienado ao que está acontecendo. Simplesmente Deus está usando aquilo que as circunstâncias estão mostrando para que o seu povo possa se voltar para Ele. Porque nunca os deputados que servem a Deus oraram tanto, clamaram tanto, buscaram tanto e se uniram tanto de alguma forma. E isso faz com que Deus possa ser glorificado a tempo e fora de tempo. A crise, para alguns, é reflexo de morte dos seus sonhos. Para outros, apenas oportunidade. A Bíblia fala que para cada semente que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Você sabe por que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele decidiu plantar na terra seca. Talvez você esteja vivendo um tempo de deserto na sua vida. Talvez as coisas não tenham saído como você gostaria. Você planejou, você projetou, você sonhou. Porque é assim que acontece, mas tudo deu errado. Mas eu quero dizer para você que a última palavra é de Deus. Porque se você decide obedecer, Deus transforma o seu deserto em um lugar frutífero. Deus transforma um lugar seco em manancial. Na escola, a gente aprende, o Tito está aprendendo o A, B, C, D. Repita comigo. A, B, C, D. Na caminhada de fé com o Senhor, a gente tem que aprender a O, B, D, C. Diga para quem está do seu lado. Aprenda a obedecer. Porque quando a gente decide obedecer ao Senhor, queridos, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o de repente de Deus virá sobre a nossa vida. A Bíblia fala que Deus disse para Isaac: Isaac, assim como eu fiz com seu pai, eu vou fazer com você. E Deus resolveu usar as impossibilidades para mostrar para Isaac que ele era Deus. Isaac foi tão imperfeito quanto seu pai, porque mentiu. Mas se a gente observar na história de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ele não é o pai da fé porque simplesmente ele sempre teve fé. A verdade é que ele decidiu ter fé mesmo diante das situações difíceis que ele passou. Quando a promessa chega depois de 24 anos e ele feliz da vida, o menino tinha 17 para 18 anos e Deus fala: Abraão, meu servo, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho, que você suba ao Monte Moriá e que você sacrifique ele para mim. Eu pergunto para você, Abraão falou para Sara que ia sacrificar Isaac, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ela não ia deixar. Se ele falasse para ela: olha, Deus falou comigo para sacrificar Isaac, ela ia falar: eu vou sacrificar é você, seu traste, sua praga. O pai da fé. Eu quero que você entenda com isso que entre você e Deus, fica aqui de frente para mim. Entre você e Deus não existe espaço para absolutamente nada e nem ninguém. Todas as vezes que você tenta colocar alguém entre você e Deus, não haverá espaço para esse alguém. Abraão entendeu isso da forma mais difícil, mas isso fez com que ele pudesse ser chamado pai da fé. Nós estamos falando do patriarca, de um homem que saiu de uma cultura politeísta, filho de Terá, um homem que fabricava esculturas de imagens, que a despeito de tudo aquilo que ele conhecia e viveu, através das experiências na dor, ele decidiu crer contra a esperança. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé porque ele creu contra a esperança. Quem sabe nessa noite você precise hoje crer contra a esperança. Rafael, mas é deserto, mas Deus pode transformar uma semente em 100 frutos no deserto. O que eu preciso fazer? Eu preciso decidir obedecer.
Obedecer à voz de Deus, e às vezes, escute isso, pastor Glautinho, o silêncio de Deus fala muito. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus, às vezes, ele é ensurdecedor. E às vezes a gente precisa aprender a ouvir o silêncio de Deus. Porque a gente, às vezes, está tão agitado, envolvido em tantas coisas, que a gente não quer parar. Porque quem para, pensa. E quem pensa, sofre. E aí você fica nas fugas no Instagram, em outras coisas, porque você não quer parar para pensar e sofrer. Mas é exatamente quando a sua mente e o seu corpo para e você decide entregar os pontos e dizer: Senhor, eu cansei de remar contra a maré, eu cansei de fazer na força do meu braço, e agora eu decido confiar, depender, obedecer e esperar em Ti. Eu vou seguir fazendo aquilo que eu sou bom em fazer, mas dependendo exclusivamente do Senhor. Eu quero que você fique de pé, eu quero que você feche seus olhos por um momento, e eu gostaria que nesse momento você colocasse diante do Senhor o seu coração, que você colocasse para Ele como se encontra a sua vida nesse momento, porque talvez você esteja diante de um deserto que não tem perspectiva, que não tem saída, que não tem solução, mas Deus não está preocupado com o deserto que você está passando. Deus está preocupado que nessa noite você entenda que Ele é Deus de deserto, Ele é Deus de tempestade, Ele é Deus de tormenta, Ele é Deus que tira o homem, inclusive das mãos do inferno, do diabo, e resgata, colocando esse homem num lugar de honra. Feche os seus olhos, faça dessa canção a sua oração, coloque a sua vida diante de Deus. Faça do seu coração um altar ao Senhor. Mas é impossível que venha fogo no altar sem antes que haja um sacrifício. Faça do seu altar um lugar de sacrifício a Deus. Sacrifício de renúncia. Sacrifício de abrir mão da vaidade, do orgulho, da altivez, do direito de querer estar certo. Reconheça que talvez as suas certezas não sejam certezas, de que simplesmente só Deus sabe de todas as coisas, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Talvez a gente precise nessa noite cair em si, porque quando a gente diz fulano está totalmente fora de si, isso quer dizer que ele está fora de si. E quem está fora de si, a única forma de se levantar é cair em si. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, que estava fora de si, pediu o direito da herança com o pai vivo, gastou tudo, mas a Bíblia fala que ele decidiu cair em si. Talvez nós precisemos nessa noite cair em si. Eu digo, pastor Jorge, que a nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem. Não muda. Pode ser de David Leonardo, pode ser de André Fernandes, não muda. A nossa vida muda quando a gente prega pra gente. É quando você decide pregar pra você. É quando você bate na mesa e você fala assim: acabou, chega, acabou, agora eu não vou mais brincar com isso. Foi o que a mulher de João, no capítulo 4, declarou. Ela foi em tudo quanto é porta, em tudo quanto é lugar. Chegou uma hora que ela bateu na mesa e ela pregou para ela mesma. A nossa vida muda quando a gente prega pra gente. E ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curado. Ela está falando com quem? Ela está falando com ela. Foi quando Davi no Salmo 27 disse: eu tenho muitos motivos para perecer, eu estou perdido, eu estou no deserto, eu teria muitos motivos para perecer, sem dúvida, se eu não cresce que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele fala para ele:
Espera no Senhor, Davi. Confia nele. Ele fortalecerá o seu coração. Foi o filho pródigo que disse: tornar-me-ei ao meu pai, direi: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Torna-me então somente como um dos seus empregados. Ele está falando com quem? Ele está falando com ele mesmo. Talvez você nessa noite precise ter uma conversa com você mesmo. Talvez você precise fechar os olhos e falar: eu preciso ter uma conversa difícil comigo mesmo e dizer: o que você está fazendo da sua vida? Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai começar coisas e não terminá-las? Feche os seus olhos. Se essa palavra alcançou o seu coração em graça, eu não vou chamar ninguém à frente, a gente não tem mais tempo. Mas se essa palavra alcançou o seu coração, aqueceu, e se você tem absolutamente certeza que foi o Espírito Santo que aquecia enquanto você ouvia sobre os desertos da vida, sobre as fugas existenciais, e você nessa noite precisa que o Senhor segure na sua mão, te coloque de pé, te fortaleça, não deixe você sozinho. Levante suas mãos como um sinal de total rendição a Ele, porque quando levantamos nossas mãos aos céus, declaramos que estamos totalmente rendidos, não resistentes. Pai, onde houver uma mão erguida aos céus nessa noite, segura na mão desse homem, segura na mão dessa mulher e fortaleça, Pai. Libera uma graça, restaura, revigora, renova, traz de volta a alegria da salvação, assim como Davi no Salmo 51 declarou: renova as forças daquele que está cansado, põe de pé aquele que caiu, restaura. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, que através de um ato de fé, de obediência a Deus, as sementes que você lançará no solo a partir de hoje, mesmo que sejam regadas com lágrimas de choro, você colherá uma colheita extraordinária da parte de Deus. Eu declaro 100 por 1 na sua vida emocional, na sua vida espiritual, profissional, financeira, no seu casamento, nas suas relações, pelo poder da palavra de Deus. Eu declaro um fim de deserto na sua vida. Eu declaro a partir de agora um manancial de águas vivas jorrando do seu interior, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu declaro rios de água viva sobre a sua vida. Eu declaro rios de água viva do seu interior, para que você possa se saciar, para que você possa se embebedar desses poderosos rios da parte do Senhor. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que ainda nesse resto de semana grandes coisas possamos viver da parte do Senhor. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe. Valeu!